Bom dia, Mariana. Bom dia, Mariana. Oi, tá me ouvindo? Bom dia. O pessoal comentou se vai aparecer ou não, porque senão eu começo a aula só com você mesmo. Chegou mais alguém. Tá. Bom dia, Nitai. Bom dia, bom dia. Viu? Vem mais alguém aí ou não? Tem Marina que entrou, acho. A Marina já está aqui com a gente. Já. Vou mandar mensagem no grupo aqui para ver se alguém entra. Porque eu vou começar a matéria hoje, eu vou dar a introdução com vocês ao cilindro, e aí como é matéria nova, né? Se o pessoal está chegando, eu espero um pouquinho. E começo. Eu vou falar de cilindro hoje, a área, cilindro de revolução, volume, e vai ser o conteúdo que eu vou botar uma atividadezinha para vocês hoje à tarde. Mais tardar, amanhã de manhã já está na plataforma para vocês, vocês vão ter um intervalo aí de uns 10 a 12 dias. Vou deixar para outra semana pós-feriado, para vocês estarem entregando. Eu vou basear nessa aula de hoje, para vocês terem conteúdo aí de pirâmide com cilindro, e a gente, se der tempo, a gente fala de cone e fecha para avaliação. Bom dia, Jennifer. Bom dia. O feriado, Marina, ele é dia 11 e 12. Corpus Christi, que é na quinta, né? Sexta-feira vai ser
Dia dos Namorados, não é isso? Mas aí o feriado mesmo é porque é Corpus Christi. Ioco, quanto tempo? Ah, tô escutando ainda não. Agora tá. Quanto tempo? Bom dia. Aí, como quinta que vem a gente não tem aula, bem, pelo menos dentro do calendário acho que não, mas eu vou confirmar, mas não tem não. Quinta é feriado. Aí a gente vai ter aula na outra semana. Só que antes da aula eu já vou pedir que vocês me entreguem esse questionário, para a gente ter tempo de eu dar uma olhada, comentar com vocês, fazer as questões. Na semana da prova a gente faz uma revisão, pega as questões que vocês fizeram do blocão, pega questões desse questionário, algumas da apostila, a gente troca uma ideia e a prova vai estar baseada nisso daí. Se eu conseguir chegar a cone, cone. Se não, vai parar em cilindro, que é a aula de hoje. Beleza? Bem, se o pessoal for chegando aí, a gente vai adicionando eles, mas eu vou começar porque senão não dou conta de falar tudo com vocês. Antes de eu partir aqui para compartilhar a tela, o que vão ser os corpos redondos, né? O que vem a ser os corpos redondos? Vão ser todos aqueles corpos que vão ter círculos, circunferências e círculos, né? Na sua composição, na sua imagem. O básico deles é o cilindro, né? O cilindro ele tem a base inferior e a base superior sendo um círculo, sendo círculos, e o que vai comandar, então, por exemplo, esse copo aqui ele não é um cilindro perfeito, né? Ele é uma basezinha de um cone, mas dá para vocês terem ideia do que eu quero falar. Aqui, ó, é circular, então os corpos redondos, isso aqui que a gente está analisando, o que modifica é a altura. Então, o cilindro, ele vai aumentar em duas posições, que é no seu raio, o raio da base ou das bases, e na sua altura, ok? E a matemática, ela vai trabalhar a ideia de cilindro de revolução também. Então, assim, o que vem ser um cilindro de revolução? É como se eu tivesse, vou pegar essa folha de papel que está aqui, é como se eu tivesse essa folha de papel aqui, que é um retângulo, e eu prendesse, ó, se eu prender essa folha de papel à minha caneta, tá preso. Se eu conseguir girar isso aqui em dada velocidade, mas conseguisse girar bem rápido, a imagem que surgiria para vocês seria um cilindro, onde esse pedacinho aqui é o raio, esse pedacinho aqui se tornaria uma altura. Vocês conseguem imaginar essa cena? Vocês conseguem? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu vou tentar girar bem rápido aqui, ver se não vai conseguir. Peraí, deixa eu prender mais para cá, que acho que eu consigo girar um pouquinho mais rápido. A ideia é que se eu conseguisse girar isso aqui tão rápido, eu causaria em vocês uma ilusão de ótica de que isso daqui seria um cilindro, né? Essa é a ideia. Se eu conseguisse girar bem rápido, ia gerar uma ilusão de ótica, vocês iam ter noção de que isso daqui ia parecer um cilindro. Essa é a ideia. Mas a ideia vocês conseguem pegar ou não? Para mim, mais importante é a ideia. Pegou a ideia, para mim já resolveu a vida. Por que a ideia é importante, Yoko? Por que a ideia é importante, meninas e Onitai? Porque se eu estou girando nessa posição, eu giro em torno do meu dedo, essa linha daqui até aqui é a altura do cilindro, isso é o raio do cilindro, ok? Se eu troco a posição dele, ó, se eu faço assim, isso aqui passa a ser altura e isso aqui passa a ser raio, né? Eu mudei a posição do retângulo. E para geometria de revolução, que é o nome dessa geometria, para você decorar essa porra nenhuma, para a geometria de revolução, vocês vão ter que ter essa imagem na mente de vocês, porque na hora que eu mexer a figura, se ela está girando com um lado maior, como um raio, ela tem um volume. Se ela estiver girando com um raio menor, ela tem outro volume, né? Ela vai mudar as informações. Então, é isso aí que é o primeiro passo que eu gosto de mostrar a nível de cilindro, é isso, porque o resto é muito simples. Isso talvez seja o mais complexo para vocês conseguirem entender. Então, vou lá antes de usar a apostila de vocês, eu vou lá para o Paint, que eu vou fazer essa viagem doida aí na cabeça de vocês, para vocês tentarem pegar essa ideia. Pegou essa ideia? O resto é bem simples, tá? Depois que vocês pegarem esse conceito, o resto não tem muito mistério, não. Então, vamos lá. Vou escrever uns negócios aqui para vocês e vamos ver se vocês conseguem imaginar essa cena. Então, o cilindro, ele precisa de um círculo ou circunferência, né? O raiozinho dele, e o que altera ele depois é o que? A altura dele. Tá? Ficou tosco, mas é isso aqui.
Ó, cruz, parece uma lata de cerveja amassada. É isso aqui que eu quero que vocês imaginem. Então, o que mexe em um cilindro, o que altera o cilindro é raio, altura. Ponto. Ponto. Não tem mais nada que vai mexer nele. Aí, eu preciso saber calcular a área de uma circunferência. Eu acredito que vocês saibam fazer isso. A área de uma circunferência é π vezes r ao quadrado, tá? Imagino que vocês consigam lembrar disso. E se eu quiser calcular o volume, é só eu acrescentar aqui, ó, π, né? Desde a primeira figura que eu falei para vocês, eu falei, ó, a única fórmula de volume que vocês têm que saber é o quê? Área da base vezes altura. Não mudou e não vai mudar. Não vai mudar em figura nenhuma. Área da base vezes altura. Área da base vezes altura, eu tenho volume. Acabou. Conteúdo de cilindro praticamente é isso. Eu vou agora, é claro, viajar um pouco com vocês em outras coisas. Vocês conseguiriam imaginar uma cena? Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Se eu pegasse essa lata que eu desenhei aqui toda torta, cortasse ela ao meio e esticasse, vocês conseguem visualizar que vai aparecer isso daqui? Ver se vocês conseguem ter essa imagenzinha na cabeça de vocês. Que é isso daqui que vai aparecer para vocês. Uma bolinha embaixo, uma bolinha em cima, porque é a base de baixo e a base de cima. Vocês conseguem ter essa cena aí na cabeça? Se eu pegar a lata e abrir, quer ver? Posso até mostrar de outra forma aqui, ó. Não entendi muito bem, não. Então vai lá. Então vai lá, Nitai. A ideia é essa daqui, ó. Tá vendo essa folha aqui que eu enrolei? Aham. Tá? Se eu desenrolar essa folha, ela deixa de ser cilindro e volta a ser uma folha. Se eu enrolo, ela volta a ser um cilindro. Ó. Show? Sim. Cilindro. Então, o que é o cilindro planificado? É uma área retangular ou quadrangular, né? Uma área que é um paralelogramo aqui, ok? Com as duas bases. Exatamente. Então, quem comanda esse tamanho é o tamanho que tem essa circunferência. Então, quem vai comandar o tamanho da folha, desculpa, o tamanho do raio do cilindro é o tamanho da folha, ó. Tá vendo? Se eu abrir aqui, ela voltou a ser uma folha. Por que isso eu tenho que ter na minha cabeça? Porque o tamanho daqui até aqui vai ser o comprimento dessa circunferência que eu estiquei, né? Então, o tamanho disso daqui é 2πr. Por que 2πr? Porque o tamanho, comprimento de uma circunferência é 2πr, né? Comprimento de circunferência não é 2πr? 2 vezes π vezes r. Lembram dessa parada de comprimento de circunferência? Lembraram? Porque se você fizer só πr, você só tem metade. Aí você dobra para poder ter a outra metade, né? πr é metade do tamanho. O outro πr é a outra metade. Aí você junta e diz que são 2πr. Aí você esticou a circunferência toda. Então, se isso daqui era um cilindro e o raio é 10, por exemplo, o tamanho dessa folha vai ser 2 vezes 10 vezes π. Então, 2 vezes 10, 20 vezes π. Então, 20π, o tamanho disso daqui. Conseguiram pegar a ideia aí? Todos? Ou não? Tranquilo? Sem mistério? Então tá ótimo. Se isso daqui é 2πr e isso daqui não muda porque é a nossa altura, se você quiser calcular a área desse retângulo aqui, você vai fazer, ó, 2, você vai fazer o quê? Base vezes altura. O mesmo conceito da geometria plana, base vezes altura. A base eu estou chamando de 2πr, 2πr, e a altura é a própria altura, h, acabou. O que você precisa de importante num cilindro? Raio e altura. Fechou. Tem um raio, tem altura, desenrola qualquer parada. Tudo bem? Até aí? Sim. Perfeito. Perfeito. Eu já vou agora. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que isso aqui é um pouquinho mais complicado. Complicado sim, nada demais não. Mas... Ih, fiz besteira. Eu estou fazendo besteira aqui. Deixa
Deixa eu apagar aqui, senão eu vou apagar alguma coisa que eu não posso apagar. O mais complicado, talvez, digo talvez porque também não vejo tanto mistério, deve ser a revolução. Mas vamos lá. Aí aqui que a coisa pode dar uma viajada maior para vocês, mas também não tem nada de mirabolante, não. Deixa eu apagar esse treco aqui. Parecendo aquele dia que eu usei caneta permanente na sala de vocês. Pronto. Deixa eu pegar um cilindro aqui. Pronto. Ó, o cilindro, se vocês conseguirem imaginar o que eu estou tentando, é isso aqui. Agora, imaginem, e isso aqui que talvez se torne um pouquinho mais complicado, é isso aqui. Ó. Imagina esse retângulo, tá? E esse aqui. Só que esse daqui eu vou colocar dessa maneira. Ó, pronto. Tem um aqui e outro aqui. Esse daqui eu vou revolucionar por essa linha aqui, ó. Eu vou revolucionar por essa linha aqui. Tá aqui. Pronto. Tá aqui. Ele vai girar em torno dessa linha. Esse daqui também vai girar em torno dessa linha. E é o mesmo retângulo. Todo mundo está vendo que o retângulo é o mesmo retângulo. Eu não mudei. O que vai... Pode falar. Alguém vai falar alguma coisa? Pode falar. Não? O que muda aqui nessa historinha? Eu vou colocar aqui duas medidas para vocês terem noção. Vou chamar, sei lá, chamar isso aqui de 10. E esse menor aqui eu chamo de 5. Pronto, dobro. Tá ótimo. Aqui, então, é 5. E aqui, então, é 10. Antes da gente calcular, antes de começar a calcular, só olhando para a figura e tentando imaginar o que está acontecendo. Vocês poderiam afirmar ou tirar alguma conclusão sem cálculo sobre o volume dessas duas figuras? Por exemplo, o volume dessa primeira figura em relação ao volume da segunda figura, eles são iguais? Eu posso afirmar isso? Ou não? Não tem condições de afirmar isso? Sim. São Parece. iguais? Oi, Nitai? Não, Ângelo. Não, Parece. Fala, Ângelo. Fala, Ângelo. Acho que sim. Acha que sim? Mais alguém acha que sim ou acha que não? Eu acho que sim. Sim. Tá, então agora eu vou mostrar para vocês que provavelmente não serão. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Ó, como é que eu vou calcular o volume? Primeiro eu tenho que imaginar a cena de que isso aqui está rodando. Isso aqui está rodando em torno dessa linha vermelha, ok, gente? Isso aí está rodando, rodando, rodando. O que vai acontecer? Vai surgir um cilindro, tá bom? Vai surgir isso daqui, ó. Ele vai rodar, 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 vai aparecer isso aqui pra gente, tá? Ele roda e no final aparece um cilindro pra gente. Consequentemente, esse cara aqui é o nosso raio, esse cara aqui é a nossa altura. Tá? Então, vou calcular o primeiro volume. O volume vai ser raio ao quadrado, então 10 ao quadrado vezes π, não é isso? A área da base, vezes a altura vezes 5, ok? Volume, 10 ao quadrado, 100 vezes 5, 500. 500 π. Aí, metros cúbicos, centímetros cúbicos, aí vai depender da unidade de medida que ele for falar para a gente. O primeiro, o volume está aqui. Alguma dificuldade para calcular volume? Não. Não. Fácil, né? Volume é uma coisa bem, teoricamente, é bem simples de se fazer. Agora eu vou para o próximo aqui. Volume vai ser a mesma coisa, o raio da base, elevado ao quadrado, vezes π, vezes a minha altura. Volume, esse cara é 25, né? 5 ao quadrado, 25, vezes 10, 250. E para nosso desespero, as áreas, os volumes são diferentes e o volume desse daqui é metade do que esse aqui.
Daria para imaginar uma cena dessa, sem fazer cálculo? Por exemplo, você vai chutar na prova, vou dar um chute, caiu geometria de revolução, eu não sei fazer, não lembro nada do que o Igor falou comigo, eu vou ter que dar um bico, aí tem lá as opções. São iguais, um é o dobro o volume do primeiro é o dobro do segundo, o volume do segundo é o dobro do primeiro, aí começa aquelas viagens, né? Tal. Daria para dar um bico aqui que esse mais achatadinho seria o dobro do mais esticadinho? Não. Não, não. Não dá, e não façam isso na geometria sem o cálculo. Então, o cálculo é importante. Então, vamos lá. Vamos supor que algum de vocês, no final do ano, aí, quando voltarem as coisas a funcionar, queiram fazer alguma área, né, de exatas. E aí, a sua parte de discursiva é isso aqui. Vai para o cálculo, mostra, calcula bonitinho, faz as comparações, para não perder uma questão dessa. Então, só para que vocês tenham na mente um detalhe importantíssimo aqui para a parada, tanto vai valer para o cilindro, para o cone, para a esfera. O raio é quem comanda a história. Quanto maior o raio, maior vai ficando os seus volumes. O raio, ele aumenta. Por que ele aumenta muito? Porque vocês têm que tentar lembrar, não é simples, mas a gente pode tentar lembrar, ele aumenta nos dois sentidos, né? Que o raio, quando observado, ele vai trabalhar tanto para a direita quanto para a esquerda. A altura só trabalha em um sentido, ela só trabalha nessa posição. O raio ele trabalha em duas posições. Nas figuras de corpos redondos, ela trabalha como sendo as duas posições daquela figura. Então, ela acaba aumentando 2 vezes mais rápido do que a alturinha. Toda vez que mexer no raio, eu tenho que tomar esse cuidado, ou toda vez que ele citar uma questão dessa. Tá bom? Eu achei que ia ser diferente mesmo, mas naquela hora você falou que era igual. Uhum. Aí eu falei, não vou falar nada, que eu... Não, mas o igual era uma pergunta. Não era se era igual, é igual. Era igual, seria igual, não seria. E vai ser diferente sempre, tá, Nitai? Sempre que você revolucionar uma figura e a posição dessa revolução mudar, muda a história inteira, porque muda o raio dela. Aí mudou o raio dela, a configuração da figura muda completamente. Ok? Gente, isso aqui é um resumo da apostila de vocês de tudo de cilindro. Isso aqui foi um resumão, eu expliquei aqui tudo de cilindro, num grande resumo. Eu vou lá para a apostila para mostrar para vocês que não tem nada de muito diferente, não. Vocês estão vendo a tela da apostila? Sim. Sim? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui com sólido. Sólido de revolução, aquilo que eu acabei de falar com vocês, né? Essa aqui é a ideiazinha de um pote de argila. E ele vai dizer, eu não vou botar essas aulinhas aqui, porque elas são não posso falar. Elas demoram muito. Eu já expliquei tudo. Corpos redondos vão ser todos aqueles corpos que têm círculo neles, então esfera, cilindro, cone, né, tudo que tem circunferência ser tratado de corpos redondos. Normalmente a gente trabalha muito na questão de culinária, trabalha muito isso, os acondicionamentos serem vasilhas redondas. E não sei se vocês já repararam a questão da cozinha, não sei se alguém que gosta ou não de cozinhar ou vai à cozinha algumas vezes, quase todos os utensílios para cocção, para condicionamento, para essas coisas, já repararam que eles são sempre redondinhos, assim? Milho verde, ervilha, azeitona, esses potinhos, negócio que a gente guarda, óleo, por aí vai, azeite, normalmente ele vem sempre redondinho, já repararam isso? Ou nunca se deram conta desse detalhe? Aqui tem uma ilustraçãozinha, não sei se a internet de vocês está legal, eu vou tentar passar, ver se vocês vão conseguir assistir, vocês me digam se está rodando legal aí. Porque aqui ele mostra exatamente o que é um sólido de revolução. E aí aqui está em tempo, uma velocidade maior do que eu consigo girar, tá vendo a folhinha presa? E ele gira. É essa a ideia que eu queria mostrar para vocês com a caneta, mas eu não tinha condições de girar tão rápido. A internet de vocês está funcionando legal? Deu para ver aí que está girando? Uhum. É essa a ideia que eu tentei passar com a caneta, né? Só que eu não tenho capacidade de fazer girar tão rápido. Mas era só isso. Então vamos lá. Quero falar de cilindro. Cilindro. Opa. Não. Ah, aqui, ó, que legal. Questãozinha do Enem. Esse Enem é velho, tá?
dei pausa no negócio e ele parou de tocar a musiquinha, né? Essa questão aqui, ó, caiu no Enem, só não vou lembrar o ano. Vocês conseguiriam associar? Ele está dizendo o seguinte: isso daqui foi revolucionado nesse sentido, isso. As figuras cinzas foram giradas. E quais figuras em verde surgiram a partir da figura cinza? Ou seja, na revolução da primeira figura, qual é a figura que aparece? A A, B, a C, a D ou a E? A D? D, não sei. 1D, então guarda aí na cabeça. Na 2. Não, é D de dado. Então, 1D. Ah, tá. Ou 2. B. A segunda. Se eu girar isso daqui em torno do eixo, que é a varetinha aqui, qual figura verde aparece? É. Então, ó, marca na mente. 1D, 2E. Tá. 3. A. Se eu girar essa parada, A, ok. E 4, B. B. E 5, C. C. Foi o que sobrou, né? Então, a gente falou o quê? 1D, 2E, 3A? Foi 3A? Não. Foi. Foi 3A. Então, essa daqui, né? 4B e 5C. Isso aí. Parece doideira, assim, eu falar sobre isso, vocês vão falar assim, ah, Igor, pô, você explicou, isso é muito fácil, isso daí é muito simples. Concordo. É muito fácil, é muito simples se você teve uma instrução sobre isso. Se você cai de paraquedas e a pessoa pergunta, você não consegue imaginar isso facilmente, não. Depois de ver a primeira vez, provavelmente qualquer outra questão que caia nesse sentido, o Enem sempre vem trazendo, ele sempre vem trazendo revolução agora, você vai fazer de boa. Então, não vai errar uma questãozinha dessa aqui dada de presente para vocês. Né? A minha ideia de falar disso é mais por isso aqui. O Enem dificilmente ele pede cálculos igual eu pedi lá em cima no exemplo que eu criei. Mas ele traz isso daqui para vocês. Ó. Essa viagenzinha aqui ele vai trazer sim, para que a mente de vocês trabalhe, pense como funciona, coisa e tal. Isso é importante estar na nossa cabeça. Não vou me dar o luxo de ficar parando ali. Cadê o cilindro? Opa. Aí ele vai contar a história do cilindro. O cilindro começou a ser usado no Egito Antigo para fazer roldanas, né? Ele usou para aqueles blocos. Estudos dizem que foi feito para botar aqueles blocos de pedra nas pirâmides. Isso aqui teria que conversar com o professor de história, mas estudos dizem isso. Isso é usado até hoje, né? São polias, roldanas e alavancas e por aí vai. Tá aqui, não vou mostrar. Aqui ele só vai explicar para vocês que o cilindro vai ser o círculo projetado de um plano ao outro e a altura, tá aqui, ó, a altura é a distância. Isso aqui seria um cilindro oblíquo, tá, gente? Já falei isso lá atrás, quando a gente começou a falar de primeiras figuras, eu citei as oblíquas e as não oblíquas, a gente não fala de figuras inclinadas, é muito raro isso acontecer. E quando acontece, normalmente ele não está pedindo volume, não está pedindo nada disso, ele está pedindo alguma coisa ali de trigonometria. Se eu não me engano, nós fizemos aquela questão da torre, que tem uma inclinação lá na Torre de Pisa, que tem uma inclinaçãozinha, e ele não pede volume, não pede nada disso. Ele quer saber altura, ele quer saber distância, ele quer saber outra coisa. Então, volume de figuras oblíquas não aparece para a gente calcular. Tá vendo? Cilindro reto, cilindro oblíquo, a diferença é que um está assim, certinho, e o outro está inclinado. Mas esses inclinados a gente não faz cálculo, não, tá? Então, não preciso me preocupar muito com isso. Aí, aqui as formas que eu já falei com vocês, tá vendo? Tudo aquilo que eu fiz foi um resumão desse conteúdo todo que foi para cima da apostila. Deixa eu ver. Não tem mais nada para falar. Então, a área total, não tem que decorar a forma, a área total é juntar a área da base. Aí, sim, cuidado com leitura. Por que cuidado com leitura? Se ele estiver falando de um cilindro onde ele só tem fundo, eu só tenho uma área da base. Se ele estiver falando de um cilindro que ele é fechado dos dois lados, eu tenho duas áreas, de duas bases, base inferior e base superior. É esse o único cuidado que vocês têm que ter, que não é com matemática, com língua portuguesa, na hora que você está lendo e você está interpretando aquilo que está ali naquele texto para você. Tá? Esse cuidado que vocês têm que ter. Vamos lá, a gente pode fazer isso daqui.
Uma lata de alumínio utilizada para armazenar sucos tem a seguinte área de superfície. Tá aí. Considerando perdas e dobras de material, quanto de folha de alumínio seria necessário para construir essa latinha? Então, o que eu preciso de alumínio para a construção dessa lata? Eu preciso da tampa, eu preciso do fundo e eu preciso da folha de alumínio, né, planificada. Então, eu preciso das duas áreas, inferior e superior, e preciso da área lateral. Tudo bem? Tranquilo aí? Uhum. Então, tá. Tem um lugarzinho que eu sei. O raio vai ser metade, então ele só vem daqui até aqui, ele só tem 3. Eu tenho que tomar esse cuidado. O raio, aqui tudo ele está me mostrando diâmetro, eu só quero o raio. A área da base da latinha, 2 vezes 3 vezes π. Eu tenho, então, de alumínio para fazer a base, 6π. Porém, eu tenho isso vezes 2, porque a latinha ela é fechada. Então, 12π para fazer as tampinhas, a parte de cima e a parte de baixo da lata. E para fazer a parte de alumínio lateral, essa parte verde que envolve a lata, seria a área lateral. Vou botar a área L aqui, que seria a área da base, e a área lateral. Eu teria que fazer 2 vezes π vezes R, que é 3, vezes a altura, que é 12,5. Isso daqui corresponde ao tamanho que ele ficou após ser planificado. É o tamanho da folha quando eu abri para vocês. 2πr é o tamanho da folha, aquela base, é o comprimento da folha quando esticou a folha. Quando eu peguei a folha de papel e estiquei. Vezes a alturinha. Então, a altura do retângulo. Base do retângulo, altura do retângulo. Então, tem que imaginar, quando eu planifiquei ela, eu cortei a lata e abri. Isso daqui ficou com 2πr, isso daqui é a própria altura da lata. Aí seria 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2,5, 75, eu acho. Alguém podendo, confere aí na calculadora. 75 π. Se eu juntar com aquele de lá, não é isso? A área total, 72 mais 12 mais 75. A área total de alumínio que ele precisaria seria 87 π centímetros quadrados de alumínio. Pelo menos, né? Pelo menos isso. Dúvida, galera? Tranquilo isso? Muito difícil para vocês? Me dá uma ideia do que vocês estão achando dessa parada aí. Eu estou indo rápido porque, teoricamente, não tem muito conteúdo para falar. É mais ver questões e tentar resolver questões. Achei tranquilo. Tranquilo? O restante da galera voltou a dormir? Tá por aí ainda? Não, tô aqui sim. Tô aqui. Tô brincando, fiquem tranquilos. Vocês já têm idade suficiente para ter maturidade para isso. A gente ainda tem 10 minutinhos. Deixa eu pegar outra questão aqui. Espera que alguém falou comigo aqui no chat. Nunca percebeu, Mariana? É que o chat eu não vejo na hora que pisca, não. Mas o motivo, o provável motivo dos potes serem cilíndricos é porque eles aí não criam quinas, eles não criam encontro de aresta com aresta. Fica mais fácil de você mexer, no caso das panelas, e no caso dos potes fica mais fácil você retirar tudo que está ali dentro, então você consegue consumir tudo que está ali dentro e evita dar algum tipo de contaminação nas quinas dos potes. Então, o mais comum é você ter a questão do cilindro, porque você tira, você acondiciona mais, né? Os volumes ficam maiores em espaços de pote menores. Aí você já vai de encontro a isso quando você pensa no pote que você guarda na geladeira. E por que os potes que a gente guarda na geladeira, a maioria dos potes que a gente bota em geladeira ou em armário, eles já são retangulares ou quadrados, né? Prismas. Porque nossas projeções de mobília, elas quase 100% são
prismas, são retangulares, quadrangulares. Então, na hora que você vai colocar na geladeira, você consegue guardar mais potes se eles forem prismas também, se eles forem quadrados, retângulos, paralelepípedos e por aí vai. Então, você consegue encaixar como se fosse um Tetris gigante, né? O ser humano ele acabou partindo muito para esse lado. Viagens da minha cabeça, né, gente? Claro. Não se liga nisso, não. Deixa eu pegar de volta aqui a caneta. Vamos fazer esse daqui? Ó, o que ele diz aqui. O que ele diz? Vamos ler. O reservatório cilíndrico a seguir tem água até a altura H, conforme indica a figura. Observe suas dimensões relativas à altura e o raio da base. Ao se colocar esse cilindro em pé e apoiado sobre uma das bases, qual será a altura do nível de água atingido? Ó, ele está dizendo que a altura aqui é 1/3 dessa altura. Vocês conseguem ver isso? Vocês conseguem ter essa noção? Uhum. Sim? Sim, todo mundo consegue ver isso? Sim. Tá, ótimo. Isso é o principal, porque o texto ele não diz isso, né? Ele mostra, então é uma leitura visual e não uma leitura textual. Se essa altura aqui que a água atingiu é H, significa que o nosso raio é H. Correto? Porque daqui até aqui, ó, daqui até aqui é o raio desse cilindro. Perfeito? Sim ou não? Sim, sim. Sim? Uhum. Então tá bom. Então ele está afirmando isso para a gente. Ó, isso aqui vai ser nosso raio. Então o raio desse cilindro é a 1/3 parte da altura desse cilindro. Então a altura tem 3, o raio tem 1. É como posso imaginar dessa forma. Quando ele está nessa posição, eu tenho uma quantidade de água aqui que eu não sei qual é. Quando eu colocar ele na outra posição, eu vou descobrir quanto de água tem. Tá? Vou calcular o volume total desse cilindro e vou ver o que acontece quando eu virar ele do outro jeito. Acho que essa é a melhor ideia que a gente pode ter. A gente vai pegar o cilindro, calcular o volume dele total, dizer que aqui ele está pela metade. Por que eu sei que está pela metade? Porque esse aqui é H, a outra parte aqui é H também. Esse outro pedaço aqui. Se ele está aqui, é porque ele está pela metade. Ele tem 1 H de altura. Se ele tivesse os dois, ele estaria completo. Se tivesse o diâmetro cheio, né? Estava fechado de líquido. Não está. Quando eu levantar, vai mudar a história. Então, posso calcular aqui, dizer que é metade disso. Por exemplo, ó, H ao quadrado, né? Que é o raiozinho, vezes π, vezes 3H. Isso daqui vai me dar que o volume desse cilindro total é 3H ao cubo vezes π. Como ele está pela metade, significa que isso aqui é 1 vez e meio. Então, é 1,5. 1,5 de H ao cubo vezes π. Porque ele está pela metade. Nessa posição aqui. Deixa eu selecionar aqui. Tá aqui. Me fiz besteira. Calma. Aí ele quer saber da gente qual a melhor figura, deixa eu ver. Ao colocar o cilindro, qual será a altura do nível da água. Então, ele quer que a gente diga qual será a altura do nível da água. Qual será a altura? A, B ou C? A, B ou C? Essa aí realmente não sei, não. E aí? Eu não sei também não. Czinha, 1,5. Ó, de novo. Ó o pensamento que eu tive. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar o meu pensamento. Esse cilindro, ele estava em pé. Ó, ele estava assim. Estava assim. Ok? Com água até a metade dele. Uhum. Com água até aqui, metade. Aí eu fui calcular o volume do cilindro todo. Igor, por que você está afirmando que é metade? Porque se esse pedaço é H, se o raio é H, se o raiozinho aqui é H, daqui para cá é H também. Então, se eu tivesse a altura, ou seja, o diâmetro aqui, H mais H, 2, eu teria ele cheio.
Se eu só tenho metade, ele está pela metade. Ó. Se eu só tenho um Hzinho, ele está pela metade. Sim. Sim? Então, o volume que está aqui dentro é metade do que ele comporta. Tudo bem até aí? Uhum. Tá, beleza. Então, quem não conseguiu pegar a ideia? O que está aqui dentro é metade do que ele aceita. Vou calcular o que ele aceita. Então, calculei o volume total. Área da base vezes altura. Área da base, π ao quadrado, πr ao quadrado. πr ao quadrado, como a gente chamou o r de h ao quadrado vezes π. Altura, 3h. Então, o que esse cilindro aqui, que é o da imagem aí, consegue colocar de capacidade interna é de 3 alturas ao cubo vezes π. Tudo bem? O total dele, se ele tivesse completamente cheio. Certo? Uhum. Tá. Mas ele está completamente cheio ou ele está pela metade? E aí? Ele está cheio ou ele está pela metade? Eu não entendi a pergunta. O cilindro está cheio ou está pela metade? Tá pela metade, né? Está pela metade. Tudo bem? Uhum. Certeza disso. Está pela metade. Se ele está pela metade, então a capacidade dele nesse momento é o quê? Metade. 1,5. Isso. Tudo bem? Até aí? Uhum. Tá. Aqui ele está dizendo que ele tem uma altura só quando eu virar para cá. É verdade que só vai ficar uma altura? Só vai ter uma alturinha daqui para cá? Não. Não. Tem que ter mais que uma altura. Né? Eu só tenho esse pedacinho aqui, uma altura. Eu estou dizendo que eu tenho uma altura e meia. Uhum. Uma altura e meia. Então, não tem uma altura só, eu tenho uma altura e meio. Aqui eu tenho duas alturas, é verdade? A água subiu duas alturas? Não. Não. E a última opção, que é a correta, ele tem aqui ó, uma altura e metade da E outra. meia. É isso que ele está dizendo. Entendi. Sacou? Lembra que eu falei lá no comecinho, por isso que eu preferi fazer um resumão eu falando, que é melhor estar com a cabeça viajando em tipos de questões do que ficar só às vezes preso no conteúdo, por causa disso aqui, cai questões que às vezes a gente tem que viajar. Galera, tá no finalzinho para que eu não deixe de falar com vocês, ó, tem outros cálculos aí, volume e tal. Eu vou colocar umas questõezinhas, vou pegar bem leve, volume e área cilindro. Então, vou colocar umas 4, no máximo 5 questões para vocês estarem produzindo aí, tá? Se quiserem, ao longo desse período que a gente vai ficar sem aula na semana que vem, darem uma olhadinha em cilindro e separar umas questões. Aí, essa daqui eu achei muito brava, essa aqui tá muito, não entendi, a leitura tá difícil. Traz. Aí, na outra semana, a gente fala sobre elas de novo, tá? Tá quase no finalzinho, já deve estar nos segundos finais. Tá bom. Tá bom? Fiquem com Deus aí, uma ótima Você vai botar semana. onde? Eu vou fazer igual eu fiz aquele do blocão. Gero um link, tá bom. coloco lá, mas eu peço pro Lucas avisar para vocês. Tá bom. Tá bom? Tá beleza. Então, boa semana para vocês aí. Fiquem Valeu, com Deus. professor. Obrigado aí. Valeu, gente. Um abração. Bom dia. Valeu. Tchau. Tchau.